Jesus nos envolva agora e sempre nessa harmonia tão gostosa, né, daqui do Vinha de Luz. Então, nesse primeiro momento, nós vamos procurando fechar nossos olhos para ter aquela sintonia fraterna e amorosa dos nossos benfeitores espirituais. Vamos procurando tranquilizar a nossa respiração, respirando profundamente, deixando a nossa mente vazia de preocupações, de tarefas da vida material, para que possamos, nesse instante, nos dar o pão do Espírito, procurando nos alinhar a Jesus, à sua luz, ao seu amor, visualizando-o aqui neste salão de braços abertos, envolvendo cada um de nós amorosamente, para que nesse período da palestra nós possamos estar com os pensamentos focados nele, em Jesus e nos seus ensinamentos de luz. E assim, nessa condição de paz e de tranquilidade, nós iremos iniciar o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Hoje o capítulo é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bem tranquilo e bem fácil, que todos nós fazemos. O título é Amai os vossos inimigos. Será que é tão fácil assim? Esse é um capítulo bem assim, né? Que nos pega bem profundamente. Amai os vossos inimigos. É um capítulo muito desafiador, né? Nos desafia, mesmo nós que temos assim minimamente uma noção, né, de amor ao próximo, de caridade, de bondade, mesmo aquele que tem minimamente esses valores cultivados em si, sente uma certa dificuldade quando se depara com essa assertiva de Jesus. E o mestre, ele não para por aí, não é somente amai os vossos inimigos. Ele fala exatamente assim, ó: ouvistes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Assim era a lei na época de Jesus. Olha isso. Amareis vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, na época de Jesus, era comum você amar o que era seu próximo e odiar o seu inimigo. Eles já estavam habituados a isso. Era uma coisa natural, você odiava o seu inimigo. Aí Jesus vem e fala diferente. Ele diz: eu, porém, vos digo. Então, ele traz ali uma reticência, ele traz um porém, né? Ele traz algo a mais do que isso. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Por isso só já chocou. Todo mundo já olhou e falou assim: mas como assim? Amar o meu inimigo? E aí ele vai além. Ele ainda vai além disso. Ele diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Imaginou fazer o bem para quem tem ódio da gente? E ele não para por aí, ele dá mais uma outra ação. Ele diz: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então ele dá 3 ações para nós: amar o inimigo, ou fazei o bem aos que vos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Ele dá 3 movimentos para que nós façamos. E ele conclui: agindo assim, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz, olha o detalhe, o sol se erga todos os dias sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Ou seja, Deus, ele não tem privilégios para Deus. Deus não tem um filho predileto. Todos nós somos filhos de Deus. Então, aquele que nos odeia e que a gente odeia é também filho de Deus. Portanto, Deus o ama, assim como nos ama. Então, ele diz que fazendo esses 3 movimentos, nós vamos ser considerados filhos de Deus. Porque Deus é aquele que faz chover
acima do bom e do mal, do justo e do injusto. Então, olha que revolucionário que Jesus foi trazendo esse mandamento para nós refletirmos. E olha que já se passaram 2024 anos e nós estamos aqui todos juntos, tentando ainda fazer pelo menos uma dessas ações que ele nos pede. E muitos de nós não conseguem. Muitos de nós têm uma dificuldade imensa em amar um inimigo, em praticar o quê? O perdão. Porque vejam, aqui quando Jesus fala isso para nós, ele não está nos pedindo que a gente ame o inimigo tal qual nós amamos o nosso amigo, né? Quando a gente tem um amigo, é espontâneo um sentimento de amor para aquele amigo. É espontâneo, brota de nós, é espontâneo. Por quê? Obviamente já são criaturas que tiveram as suas vidas, não é, ali unidas por várias encarnações, estabeleceram laços de confiança e de amor. Aquilo vem da alma. A gente não faz esforço, né? Para dar um abraço num amigo, para telefonar, para conversar. Porém, aquele que nós temos dificuldade ou que nos odeia, que a gente cultiva, né, esse sentimento avesso para com essa pessoa, não flui. A gente vê a pessoa, a gente tem um mal-estar, a gente não consegue exercer este amor. Então, é óbvio que quando Jesus diz para amar, ele está dizendo para que a gente, pelo menos, não vibre o mal, não deseje o mal para aquela pessoa. Se nós fizermos simplesmente isso, já estaremos ali no caminho para esse amor aos inimigos. Então, o amor, ele é um processo, ele é uma construção, né? Não é de um dia para o outro que a gente sai amando, não é? Principalmente os que nós mais amamos na vida, a gente pode observar que foi uma relação construída de vários anos, onde existe a confiança, né? Onde vai existindo o respeito, surge o amor. Então, o amor, ele é uma construção. E o primeiro passo para se construir um vínculo que não seja o de ódio com o inimigo é não lhe desejar o mal. E aí nós vamos, nesse início, conseguir fazer as duas outras propostas. Aí nós vamos conseguir fazer o bem e orar também por eles que nos perseguem. Esse pensamento, ele é revolucionário e também ele é terapêutico. Sabe por quê? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, se vocês não conhecem, leiam, que é um livro maravilhoso, principalmente a parte que ele fala das potências da alma. É um livro belíssimo. E ele tem um capítulo, Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, o Destino e da Dor, que ele fala sobre o amor. Olha que interessante essa parte. Ele diz assim: é o apelo do ser ao ser. É o amor que provocará, no fundo das almas embrionárias, os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais acima na escala evolutiva, entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra. Sensações mais fortes e suaves que as alegrias físicas e conhecidas somente das almas que sabem verdadeiramente amar. E ele continua assim, assim, de degrau em degrau, sob a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de sensações. Então, lentamente nela não existirá mais a paixão. Esse sentimento vai crescendo e ele vai amando a família, a pátria, a humanidade, até adquirir a plenitude de seu desenvolvimento, capaz de compreender a vida celeste. E o que é a vida celeste? É todo amor e participar dela. O que o Leon Denis está falando aqui para a gente? Que o amor é essa liga que construiu e continuará a construir todo o universo e a nós mesmos. Então ele fala do amor desde o ser embrionário, passando pela escala evolutiva,
até nesse atual momento evolutivo que nós estamos. Então, sempre foi o amor, em várias das suas facetas. Ele está em germe, quando a fera lá lambe a sua cria no meio lá da floresta, é um sentimento de amor ali revestido de instinto que está envolvendo aquelas criaturas. O animal, quando ele tenta proteger, né, a cria, todo esse sentimento, aqui na fala de Leon Denis, ele vem gradativamente evoluindo em nós. Então percebam quanto Jesus foi precioso nessa fala do amai os vossos inimigos. Porque ele diz assim, como se fosse uma sala de aula, vocês já aprenderam a lição do amar os vossos amigos. Agora a gente precisa avançar. Vocês vão precisar aprender a lição do amai os vossos inimigos. E se nós quisermos passar de ano, evoluir, nós vamos ter que aprender essa outra faceta do amor, compreensão àqueles que nos perseguem e caluniam. Porque, olha, já está há 2 milênios, nós já estamos na lição do amar o nosso amigo. Jamais até, porque anteriormente a gente já fazia isso. Mais do que nunca é fundamental que a gente tenha esse olhar que nós estamos aqui para evoluir. E a lição é essa, é amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, fazer o bem àqueles que vos caluniam. Essa é a assertiva de Jesus. Fazendo esse movimento, nós vamos conseguir dar um passo além na nossa evolução. Agora, isso é tarefa fácil? Não é. Sabe onde ela começa? Dentro de nós. Porque a gente não vai esperar o nosso inimigo melhorar para a gente gostar dele. Porque aí fica fácil, né? O nosso inimigo mudou a atitude, a gente passa a gostar dele. Não é assim que funciona. Nós vamos observando nele os potenciais divinos que ele também tem. Assim como os espíritos de luz observam em nós o nosso potencial. Porque vem em nós, apesar de sermos sementes, vem em nós os frutos que nós daremos no futuro. E é dessa forma que nós temos que pensar no nosso inimigo. Porque, olha, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz, pensamento é o grande manancial criador do universo. Então, o grande manancial criador do universo é o pensamento. Aí nós temos assim, o sentimento, pensamento que gera a vida. O nosso pensamento não é qualquer coisa. O nosso pensamento, ele gera vida, gera condições de vida ao nosso redor e ele nutre o nosso corpo físico e espiritual. Então, se nós cultivamos o ódio, o que é que vai acontecer com o nosso corpo, com a nossa mente? Ela vai ficar adoecida. E aí nós ficamos estacionados na nossa evolução. Vejam que o nosso objetivo é sermos tal qual Jesus, assim como no Livro dos Espíritos falou, quem é ofertado à humanidade como guia e modelo? O Allan Kardec indaga aos espíritos. E os espíritos respondem simplesmente Jesus. Então Jesus é o nosso guia e modelo. E o que Jesus fala? Eu e o Pai somos um. É claro que Jesus não é Deus. O que ele quer dizer ali? Que o pensamento dele está tão elevado que ele está em sintonia com Deus. Então, eu e o Pai somos um. Aí vai assim, para que nós um dia consigamos elevar o nosso pensamento até esse nível. Porque um dia nós conseguiremos, vai demorar bastante, mas nós vamos. E aí, nesse momento, nós também sentiremos essa sensação que Jesus narrou. Eu e o Pai somos um só. Então, a nossa necessidade é se identificar com esse pensamento divino. E mudar, e alterar, né, as nossas vibrações para o bem e para o amor. Tem uma frase do Paulo, que ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o Paulo de Tarso lá atrás, há 2000 anos atrás, falando sobre o poder da mente, que o Emmanuel falou agora através do Chico,
lá na década de 50, no livro Pensamento e Vida, que é um livro, inclusive, que é uma cartilha do plano espiritual. Quando os espíritos vão reencarnar, eles leem esse livro Pensamento e Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier. É um livro bem pequenininho, que eu não trouxe aqui. Quem tiver interesse de ver, é um livro ótimo, que fala justamente sobre esse poder do pensamento. E o que o Paulo quis dizer? Não vos conformeis com este mundo. Porque a gente pensa assim, tá ok, Jesus pede para a gente amar o nosso inimigo, mas nós olhamos para o mundo está tão conturbado, é ódio para cá, é discórdia para lá. Às vezes não dá vontade da gente sair desse ciclo, porque tudo ao redor parece que está desastroso. E aí vem a importância da fala de Paulo, não vos conformeis com este mundo. E o conformar aqui não é de ficar assim, estou conformado, já aceitei que é assim. Não é esse conformar. O conformar que Paulo fala é tomar a forma de. Olha que importante e profundo. Por isso que a gente precisa estudar as falas dos apóstolos, os livros, e se debruçar e estudar. Porque numa leitura rápida a gente acha que não vos conformeis com este mundo. E não é para a gente ficar nessa conformação, é para a gente não tomar a forma deste mundo. Então, quando Paulo diz não vos conformeis com este mundo, é como quem diz não tomai a forma desse mundo hipócrita, desse mundo corrupto, desse mundo que só vence aquele que quer se dar bem, desse mundo egoísta, desse mundo rancoroso, desse mundo que o ódio está aí. Para a gente não tomar a forma deste mundo, porque nós somos filhos de Deus, nós somos uma centelha divina, então nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é, na fala do João Evangelista, Deus é amor. Então nós também o somos, e todas as vezes que a gente se afasta dessa verdade, nós adoecemos. Por isso que amai os vossos inimigos é terapêutico. Porque quando a gente odeia o próximo, a gente carrega o lixo dele em nós. Nós nos adoecemos. É como se a gente bebesse um veneno querendo que o outro morra. O ódio faz isso conosco. Tem uma história que eu acho que vocês já devem conhecer, mas vale a pena lembrar, de uma moça que se casou com um jovem. E ela tinha uma aversão muito grande com a sogra. Naquela clássica briga de nora e sogra, né? Mas essa aversão era um pouco assim exagerada, porque ela não suportava a presença da sogra e achava que a sogra se interferia no relacionamento. Então ela queria de qualquer forma afastar a sogra. E ela foi procurar, né, na região onde ela tinha, um sábio para que ele pudesse fazer alguma coisa. E narrou que ela estava com muita dificuldade de relacionamento com a sogra, pedindo a este sábio alguma poção, alguma coisa que tirasse, né, a vida da sogra e a eliminasse. E aí o sábio, que era obviamente sábio, se vira para ela e fala assim, pois bem, eu tenho aqui o que você precisa. Eu vou te dar uma poção que ela dura 6 meses, certinho. E você vai pôr na refeição da sua sogra todos os dias tantas gotas dessa poção. Só que ela ficou toda feliz, pegou a poção e falou assim, nossa, isso é o que eu precisava para resolver meu problema, tirar essa mulher da minha vida, com ódio dela. E aí ele disse, só que tem um problema, você com esse ódio todo, quando a sua sogra de fato partir, você vai ser, vão achar que você foi a responsável, né, pela morte dela, vão desconfiar, né, de você. Aí ela falou, é verdade, o que a gente pode fazer então? Ele falou assim, olha, você vai dando, como vai durar 6 meses, porque não pode ser de repente, você vai tratando ela bem, vai tentando ser amiga dela, vai tentando olhar um lado positivo dela, vai ali para quando acontecer, jamais eles vão desconfiar de você. E ela assim o fez. Então ali, convivendo com a sogra, nos primeiros dias e meses foi muito difícil a convivência, porém ela começou a perceber qualidades naquela mulher, que afinal de contas tinha gestado o próprio marido dela, que ela amava. E ela começou a perceber uma bondade aqui, a sogra começou a mudar, porque ela mudou também o comportamento dela, ela começou a ser mais
gentil, mais dócil, a sogra também, vendo que ela mudou. E passaram-se 6 meses, quase 6 meses. Quando faltaria ali uma semana para completar o 6º mês, ela já percebeu que ela não queria mais que a sogra morresse. E ela ficou com muita culpa, porque ela falou, agora eu acabei dando por esses meses, ela está meio que envenenada. Resolveu correr para o sábio, para que ele desse uma poção que revertesse o efeito daquela. E ela foi lá procurar, falou, olha, eu desisti, me arrependi, descobri nela uma pessoa boa e agora eu não desejo que ela morra. Você não tem uma poção que desfaça? Ele falou assim, olha minha filha, aquilo ali era um suplemento alimentar. Não ia fazer sua sogra morrer. O que a gente precisava é que você desse tempo ao tempo para você, de fato, conhecer as qualidades da sua sogra e pudesse ver nela uma amiga. Então, ali, ela pode ficar tranquila que a sua sogra ainda vai ter muita saúde, porque era um elixir que dava ali mais jovialidade a ela. E aí ela ficou agradecida, né, ao sábio e criou ali uma harmonia no lar. Então, vocês veem a diferença, né? Como que o ódio nos pode prejudicar e como quando a gente muda o nosso comportamento, ou seja, não vos conformeis com este mundo, né? Mas renove-se em pensamento, você altera toda uma movimentação. Por quê? O amor é esse movimento que nos une, é um movimento que nos liga a Deus, à luz, à paz. Então, quanto mais a gente ama, mais nós também recebemos amor. Mas nós nos mergulhamos nesse oceano de amor de Deus. É para isso que nós somos criados. Não é para odiar, não é para ofender, não é para pisar no outro, não é para guardar rancor. Esses sentimentos são como lixos em nós e nos pesa na alma, porque a nossa alma não foi criada para isso. É como se nós tivéssemos ali um prédio que foi construído para ter 3 andares. E aí a gente começa a construir mais, ele vai desmoronar. Porque o alicerce não é forte o bastante. Assim também somos nós. Nós somos construídos para sermos luz. Se a gente se envenena nas sombras, nós adoecemos. E nós nos afastando de Deus, sofremos. Então a gente tem que fazer o movimento inverso. E esse movimento tem muito a ver com o perdão. Mais de 90% dos casos que a gente atende nas casas espíritas são de obsessões, de séculos, de ódios enraizados na criatura humana. A criatura reencarna, desencarna e o ódio não cessa. O que falta? Falta o perdão. Então, o perdão é aquele sentimento que vai cortar, né, essas algemas do ódio. E a palavrinha perdoar, ela vem do latim. Donare, que significa doar, e per, que é além de. Então, perdoar é dar além. Então, quando Jesus fala, dê a outra face, que está no capítulo, oferece a outra face, ele também está falando do perdão. É você ir além. É você dar além, dar um passo a mais e mostrar o seu lado bom. Então, na vida de cada um de nós, nós temos a nossa dificuldade e cada um de nós é capaz de identificá-la. E é nessa dificuldade que a gente deve exercer este perdão, que é ir além, dando a outra face, porque assim a gente faz esse movimento de renovação, né? Uma história que exemplifica bastante isso é a história do Divaldo, né, com o Máscara de Ferro. Ele, o Divaldo Franco, né, para quem não conhece, ele é um orador espírita dos mais idôneos, já está com 97 anos, e ele tem uma assistência social lá na Bahia, muito bela, que auxilia as crianças. E ele narra que quando era bem mais jovem, ele fazendo a palestra, ele via às vezes lá na plateia no fundo um espírito com muita raiva dele. E esse espírito tinha um semblante tão duro que na época era lançado aquele filme, né, do Máscara de Ferro, que ele apelidou o espírito de Máscara de Ferro.
do semblante tão endurecido que o espírito tinha. E enquanto ele fazia a palestra para as pessoas, o espírito ficava ali, olhando feio para ele. Às vezes ele saía na rua, teve caso de um transeunte absolutamente desconhecido dele, de lhe dar um soco na face, de repente do nada, né? Movido pela influência desse obsessor. Então ele falou, era um obsessor tão ferrenho, com um ódio tão grande, ele falou que ele não podia baixar a vibração um pouquinho, que ele já era envolvido por esse obsessor. E foram 30 anos de uma perseguição obsessiva, de um ódio. 30 anos. Porque esse espírito, ele havia vivido com o Divaldo em reencarnação anterior, e o Divaldo havia assinado a morte desse espírito. Num caso lá, ele havia assinado. Então o espírito acabou morrendo por culpa, entre aspas, né, do Divaldo que assinou, porque tem toda uma história, né, por trás para a gente não se alongar. De maneira que esse espírito tinha raiva do Divaldo e a mãe desse espírito também, porque ela também ficava ali no plano espiritual, também vibrando ódio para o Divaldo. E aí, 30 anos passados dessa obsessão, um dia chega na Mansão do Caminho, que conforme eu falei, auxiliava as crianças, uma bebê, menina, com formiguinhas pelos lábios, debilitadíssima, desnutrida, totalmente, quase que morrendo praticamente, às portas. E eles deixaram, né, ali e a mãe, foi embora. O Divaldo vai, né, receber a criança ali sozinha, pega a criança, traz para dentro da mansão, começa a querer limpar, né, a criança que estava toda sujinha, e aparece o Máscara de Ferro. Aí ele já leva aquele choque segurando a bebê e o Máscara de Ferro diz para ele, você ama isto que está aí nos seus braços? E o Divaldo fica assim, sem meio que responder, e o Máscara de Ferro indaga novamente, você ama isto que está aí nos seus braços? E ele diz, olha, está chegando agora, mas sim, já abriu um espaço aqui no meu coração para amar essa criaturinha. Aí o Máscara de Ferro olha para ele e fala assim, então eu te perdoo, porque esta que está aí é minha mãe, que voltou. E aí o Divaldo pega aquela criança, né, limpa, nutre a criança cresce, e durante esse crescimento, o Máscara de Ferro já melhora, né, já faz os atendimentos lá espirituais, se permite melhorar, porque antes não havia acontecido, porque ele estava muito arraigado ao mal e ao ódio, e aí vai seguir, né, a sua jornada espiritual. E o Divaldo conta que a menininha mais crescida corria, e em geral todas as crianças da mansão adoravam o Divaldo, e corriam, abraçavam a perna dele, tio Di, e brincavam, e ela não. Ela ficava mais distante, e ele ia, tentava conversar com ela, e ela não ia muito assim com a cara dele, mas porque são reflexos, né, da vida anterior e desse ódio que você vê mesmo mergulhado na carne, mesmo por conta do esquecimento, ainda fica firme em nós. Por isso que é difícil a gente diluí-lo, e a gente só dilui com o perdão e com o amor. Então, por isso que o amar os vossos inimigos é libertador, porque nos liberta. A gente não fica preso no outro, porque a gente odeia tanto, a gente fala para o obsessor, mas você odeia tanto ele, por que está tão junto? Porque não consegue, é um ódio. Tem um caso de um livro, Exilados por Amor, que acontece justamente isso. Lá nos primórdios, né, mais de 2 milênios da nossa época, esses dois espíritos se odiavam tanto que eles chegaram a reencarnar chifópagos. Porque eles foram gestados ali e não conseguiam se desgrudar, porque o ódio, ele amarra, ele nos faz mal, enquanto que o amor liberta. Nem a morte física é capaz de matar o amor. Então, o amor é o sentimento maior, é a potência maior da nossa alma. Todas as outras virtudes derivam do amor. Para finalizar,
tem aqui no livrinho, esse livrinho é muito lindo, é o Alma e Coração, são só de mensagens do Chico. Tem uma mensagem que é longa, só vou ler um trechinho, que se chama Ofensas e Ofensores. O Emmanuel diz assim: tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia ou incompreensão, é imperioso observar quão importante que o espírito é o estudo das próprias reações. Então, quando a gente for injuriado, caluniado, alguém vier nos fazer mal, é importante a gente ver a nossa reação. O que a gente vai fazer com aquilo? A fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que habitam a nossa mente. Olha que precioso esse parágrafo. O Emmanuel, como sempre, muito sucinto. Como que ele diz assim, olha, estão te ofendendo, estão te perseguindo, estão te caluniando, o que é que você vai fazer? Porque se você se contaminar na calúnia, na perseguição, você vai estar contaminando a sua mente. E a sua mente é onde se origina todos os seus sentimentos, os seus pensamentos. É como um rio, vocês imaginem um rio. Não adianta a gente, lá no finzinho do rio, a gente começar a limpar ele se esse rio está sujo. Se esse rio vem com as águas sujas, a gente começar a querer limpar ele do fim. Não vai dar certo, já passar a vida fazendo isso. É como a gente quando adoece por conta do ódio. A gente vai no médico, a gente tem uma úlcera gástrica, a gente tem uma depressão quando a gente é abandonado, né, por alguém. A gente fica doente, literalmente. Você fica o quê? Tomando remédio. É como se você estivesse tentando limpar o rio lá do fim. O que precisa fazer? Você precisa limpar o rio do manancial, da fonte dele. E aí que sim que você vai fazer a limpeza profunda. Essa limpeza da fonte é limpar os nossos pensamentos, é perdoar, limpar a nossa mente. E aí sim a água do rio da nossa vida vai ficar plena e limpa. E para finalizar, aí o Emmanuel diz assim, recomendou-nos Jesus, amai os vossos inimigos. A nosso ver, semelhante instrução, além de impelir-nos à virtude da tolerância, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se, usando a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofram os golpes do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. Então, aqueles que nos ofendem já são doentes. Se nós trocarmos a nossa visão para olharmos aqueles que nos perseguem com um olhar de compaixão, às vezes a pessoa vem agressiva e você fala assim, nossa, como ela deve estar perturbada? Como é que não é a vida dessa pessoa para ela ser tão amarga assim? Aí é um fiozinho de ponto de compaixão que a gente já dali pode emendar uma prece para a pessoa. E a gente vai ver que aquele mal não nos vai atingir. Não é fácil, é um exercício de todos os dias. Mas nós temos a eternidade para exercitar. E quanto mais cedo a gente conseguir, mais cedo a gente passa de fase na nossa evolução da nossa vida. Então, a próxima, amar os nossos amigos, a gente já sabe. Vamos experimentar a próxima lição, que é amar os vossos inimigos e cumprir os passos que Jesus vem nos falando já há mais de 2000 anos. Já está na hora, né, da gente começar a avançar nessa evolução. Esse é o capítulo 12 do Evangelho, que vocês possam fazer a leitura em casa, que é um capítulo muito rico, e tem todas as obras espíritas também que falam a respeito. Então, nesse momento, nós vamos fazer as nossas vibrações, fechando os nossos olhos. Vamos procurando a sintonia fraterna e amorosa dos benfeitores espirituais, permitindo que essas energias suaves que estão plasmadas aqui no ambiente, já pensando na necessidade de cada um de nós, possa chegar ao nosso coração, envolvendo aquela dificuldade maior em luz, envolvendo aquela questão maior da nossa vida em muita luz e amor, envolvendo igualmente os nossos inimigos,
os nossos perseguidores, que comecemos agora um pensamento de compaixão por eles, envolvendo-os em muita luz, para que esta luz também brote em nosso coração, em nossa mente, nos envolvendo profundamente nesse amor maior, que é derramado de mais alto sobre as nossas cabeças nesses instantes. Que possamos, Mestre amado, fazer ecoar estes ensinamentos de luz em nós, para que possamos verdadeiramente agir de acordo com os teus ensinamentos de luz. E assim, com tranquilidade e serenidade, vamos também envolver nos nossos lares, visualizando a nossa casa, o nosso apartamento, em todos os cômodos, envolvendo tudo em luz, as pessoas que lá deixamos, animais, plantas, para que a presença do Mestre Jesus esteja lá plasmada, principalmente através do amor, do convívio daqueles que compartilham a vida conosco. E desta forma, vamos permanecer em silêncio, muito tranquilos, aguardando a segunda etapa do nosso tratamento. Graças a Deus. Tanto livro.